Fala galera, eu sou o Elias e estou aqui junto com o João, Oi! fazendo o trabalho de história. E hoje a gente vai falar sobre a história do PlayStation, que é uma das mais conhecidas marcas de videogames no mundo. Tá, a marca do PlayStation é uma das mais importantes na história dos games. Ao longo de 3 consoles, muitos gamers aprenderam a amar a caixa feita pela Sony. No início da década de 90, a indústria de games crescia em uma velocidade nunca antes vista, mesmo com a geração de 16 bits tendo sido lançada no biênio 1990 e 1991, no final de 1993. As grandes potências do mercado já discutiam quais os rumos seguir, e jogos com gráficos 3D eram uma tendência natural. Foi nesse momento que a Nintendo procurou sua conterrânea, Sony, para iniciar o desenvolvimento do novo console. Não demorou muito para que os ânimos e as ideias entrassem em conflito. A Sony apostava que o futuro da mídia física nos games seriam CDs, com uma maior capacidade de armazenamento, além de serem mais fáceis de trabalhar. Já a Nintendo acreditava que ainda era muito cedo para abandonar os cartuchos. Neste momento, a parceria das empresas foi desfeita, e a Nintendo iniciou a produção do sucessor do SNES, o Nintendo 64. A Sony, com uma tecnologia em mãos, sem um computador em potencial, tomou a arriscada decisão de entrar na guerra dos consoles. O PlayStation, conhecido como PSX ou PS1, chegou às lojas japonesas em dezembro de 1994, ainda concorrendo com os consoles da geração anterior. Foi apenas um ano depois, em setembro de 1995, que o produto finalmente chegou ao Ocidente. Os primeiros jogos não empolgaram muito e tinham grande dificuldade em adaptar todo o potencial do aparelho, mas isso não afetou suas vendas que foram acima das expectativas da Sony. Com seu principal concorrente no N64, chegando às lojas apenas em 1996, o PlayStation teve um bom tempo para conquistar os jogadores, e mesmo ainda sem saber, causou 2 revoluções no mundo dos games: o Memory Card e o seu controle Dual Stick. Embora o Memory Card não fosse exatamente uma novidade nos games, foi a primeira vez em que ele foi visto como algo fundamental pelos jogadores, passando a ser vendido junto com o console na maioria dos países, algo que dificilmente aconteceu no Brasil. Já o Dual Stick foi uma revolução silenciosa, mantendo seu destino nos 2 sucessores do console. Os controles lançados com o PS1 influenciou praticamente todos os criadores desde então, seja GameCube da Nintendo, ambas as gerações da Xbox da Microsoft, e até mesmo portáteis como o Nintendo 3DS. Como seu formato ergonômico, 2 alavancas e 4 botões no topo, é sem dúvida uma das grandes contribuições da Sony para toda a indústria dos games. Com jogos como Final Fantasy, Metal Gear Solid e Tomb Raider, o PlayStation foi o vencedor de uma acirrada guerra de consoles contra o Nintendo 64, que tirou de uma vez por todas a Sega do ramo de hardwares. Em 2000, o console passou por uma reestilização, passando a ser chamado oficialmente de PS1, mas os olhos do mercado já estavam voltados para o seu sucessor. Agora vamos falar sobre o PS2. Quando o PlayStation 2 chegou às lojas no fim de 2000, a promessa era de um grande avanço e uma revolução na forma como os jogadores se relacionavam com seus consoles, além de rodar filmes em DVDs, se tornando o centro das atenções. O console iria inaugurar a era online, mas a verdade é que o PlayStation 2 acabou se destacando como um aniquilo
em que foi criado para fazer rodar jogos e fez isso como nenhum outro. Com a chamada geração 128 bits, a Sony tinha como desafio manter a liderança que alcançou com o PS1, e para isso investiu em uma série de jogos exclusivos, como a série Final Fantasy, Tomb Raider e Gran Turismo, além de fontes fortes como GTA, Winning Eleven, a atual Pro Evolution Soccer e a série esportiva da EA. A verdade é que logo nos primeiros anos, a liderança da Sony no mercado já estava consolidada. Como o Xbox da Microsoft tendo dificuldade em atrair jogos exclusivos e com o GameCube se mostrando um claro erro cálculo da Nintendo, a principal concorrência do PS2 eram os próprios PCs. No Brasil, o console também foi de longe o mais popular, e para isso contou com a ajuda inesperada a pirataria. O PlayStation 2 foi a era de ouro para a pirataria, para o comércio de jogos piratas no país. Em cidades como São Paulo, era possível encontrar bancas vendendo jogos a 5 ou 10 reais em cada esquina. Foi esta mesma facilidade que fez com que o console se tornasse um grande sucesso em outros mercados emergentes como México, Índia e China. Mas acreditar todo o processo do console, a facilidade para desbloquear seu sistema, seria uma injustiça. Considerando pelas produtoras como extremamente fácil para se trabalhar, a biblioteca de jogos do PlayStation 2 é até hoje a maior que um console já teve na história dos games. Prova disso foi seu tempo de vida. A morte do PlayStation 2, com o anúncio do cancelamento de sua produção em todo o mundo, só ocorreu no último dia 7 de janeiro, quase 13 após seu lançamento. E não pense que eram apenas jogadores nostálgicos que compravam o console. Durante boa parte dos últimos 3 anos, o PlayStation 2 perdeu mais no Japão que o Xbox 360, e até hoje jogos continuam sendo lançados para ele. PES 2013 foi oficialmente o último jogo da série lançado para o sistema, mas como mais de 150 milhões de unidades vendidas. O PlayStation 2 está na Guinness Book, livro dos recordes, como o console mais vendido de todos os tempos. E agora vamos falar do PlayStation 3. Próximo do seu fim, já é possível dizer que a mais longa geração de consoles foi também a mais acirrada. Iniciada em 2006 com o lançamento do Nintendo Wii, ela acabou tendo como protagonista a disputa entre o Xbox 360 e o PlayStation 3, que chegava com a difícil missão de continuar o sucesso de seu antecessor. Lançado oficialmente no fim de 2006, o PS3 trazia pela primeira vez uma plataforma online completa e gratuita. A PlayStation Network, mais conhecida como PSN, é um dos principais responsáveis pela adoção do Blu-ray como o sucessor do DVD. O discurso da Sony em seu lançamento de que eles iriam o centro do entretenimento na casa do consumidor, embora lembrasse o mesmo que foi feito para o PlayStation 2, fez mais sentido entre aplicativos e funcionalidades. O PlayStation 3 poderia realizar quase qualquer função que um aparelho multimídia apresentaria em meados dos anos 2000, que também influenciou seu preço, custando mais de $400 em seu lançamento. Era o console mais caro da geração. O preço e a demora em seu lançamento fizeram com que o novo sistema da Sony tivesse um início de vida difícil nos Estados Unidos, ficando atrás do Wii e do Xbox 360. Já no Japão, o aparelho era segundo em vendas, perdendo para o Nintendo. Contudo, a partir de 2007, com o lançamento de jogos como Killzone 2, Uncharted e Metal Gear Solid 4, as vendas se tornaram mais sólidas e espantaram o medo de que ele pudesse ser um fracasso. Além da sua rede online, a principal aposta da empresa japonesa para o PlayStation 3 foram os jogos exclusivos que fariam grande diferença na guerra
contra o Xbox 360. Vieram então God of War 3, as sequências da série Killzone e Uncharted, jogos da franquia Final Fantasy e surpresas como Heavy Rain e série Infamous, contribuindo para, após uma longa disputa, o console conquistasse a liderança mundial em unidades vendidas no final de 2012, embora ainda perca para o concorrente da Microsoft nos Estados Unidos. Mas nem tudo deu certo para o PlayStation 3. Os jogadores conviveram com diversos atrasos de jogos, como o de Gran Turismo 5 e do já lendário The Last Guardian. A Sony também enfrentou problemas para ramo de controles por movimento. A revolução iniciada pelo Wii atingiu um nível com o Kinect da Microsoft, criando um ambiente difícil para o PS Move pudesse causar algum impacto no mercado. Mas como o anúncio iminente do PlayStation 4, a tendência é que o atual console ainda tenha um bom tempo de vida útil. Ainda se espera grandes games para ele, desde certezas como The Last of Us, Tomb Raider e GTA V, até especulando como novo Batman Arkham, Hot Dogs e Metal Gear Solid 5. A própria Sony já afirmou que espera que menos a vida útil do seu console se estenda pelo menos mais 2 anos. Então é isso, pessoal. Lembrando que esses jogos citados pelo João já foram lançados e a gente está em 2007, né? 2017 e o PlayStation 4 já foi lançado faz tempo. Então é isso, falou!